O que você faria se o seu filho ou filha voltasse da escola chorando todos os dias? É um pouco preocupante, não é? Pois foi exatamente isso que aconteceu em 2019 com uma família americana. Aqui é o Ivan Lima e você é meu convidado nessa história. Thomas Valeri e sua família tinham acabado de se mudar para a região de Spring Hill, na Flórida, quando se viram no meio de uma batalha. Mudanças podem ser difíceis, você pode imaginar. Bairro novo, novos amigos, trabalho diferente. E foi isso exatamente que Thomas pensou quando sua filha, que ainda estava no jardim de infância, chegou em casa chorando, logo depois do primeiro dia de aula. Como ela estava acostumada a ficar bastante tempo ao lado da mãe e do pai, aquela nova atmosfera poderia muito bem tê-la assustado. Entende, não é? Ou vai dizer que você nunca ficou meio apreensivo em todo o primeiro dia de aula? E isso não apenas para os filhos. Os pais também se sentem apreensivos ao deixarem a criança ficar um tempo longe. Mas eles sabem que é preciso. Ao perguntar para a pequena o que tinha acontecido, Thomas a ouviu dizer que não queria mais voltar para a escola. O que teria acontecido para gerar uma reação tão extrema como essa? Afinal, sua filha adorava estudar. Após algumas conversas para mostrar que era tranquilo que a filha contasse o que havia acontecido, os pais descobriram que ela estava com medo de ir para a escola, porque a professora era má e estava sempre gritando. Ao mesmo tempo que a informação foi tranquilizadora, afinal, o choro não havia sido causado por colegas malvados. A ideia de que a professora estava colocando medo na criança preocupava bastante. Para tentar resolver o problema, Thomas e a esposa foram até a Pine Grove Elementary School no dia seguinte para conversar com a diretora. Uma viagem perdida, para ser sincero. Isso porque a diretora parecia estar ciente da questão envolvendo a professora, mas não estava disposta a fazer alguma coisa a respeito. Depois de explicar o que estava acontecendo, os pais da pequena ouviram que a professora, que trabalhava na região há 13 anos, falava naturalmente alto e que era só uma questão de tempo até que a menina se acostumasse. Abre aspas. As crianças chegam a uma idade em que não deveriam mais ser protegidas. Depois dessa conversa, a família continuou mandando a filha para a escola, com a esperança de que ela logo se adaptaria à nova rotina e à professora barulhenta. Mas isso nunca aconteceu. Todos os dias era a mesma coisa. A pequena sempre voltava chorando por conta do dia na escola e todas as manhãs, na hora de ir, ela também chorava. Thomas disse que ficou apreensivo no começo, mas que tentou se tranquilizar, pensando que é normal que crianças não gostem da escola ou dos professores no início. Só que a esposa dele não se acostumou facilmente com a ideia. Ao ver sua filha sempre triste, ela também começou a ficar triste e passou a chorar todas as noites. Thomas precisava fazer alguma coisa a respeito. A primeira ideia era mudar a filha de escola. Mas havia um problema. Eles estavam muito avançados no ano letivo para fazer esse tipo de mudança. E isso os deixou praticamente presos naquela instituição por mais alguns meses. Por um lado, o ano seguinte poderia ser melhor, sem aulas da tal professora. Mas por outro, não era uma garantia de que a professora deixasse de dar aula para a pequena, de uma vez por todas. E a segunda ideia foi utilizar a opinião pública a favor da família e dos alunos. A mãe da menina, então, sugeriu colocar um gravador na filha para entender exatamente o que estava acontecendo. Mas Thomas achou que isso era maluquice, ao ponto de considerar uma paranoia. Só que sabe quando a ideia assusta no início e logo depois ela começa a fazer sentido? O casal foi até o escritório do xerife local para entender se o plano era válido, se eles estariam infringindo alguma lei ou algo do tipo. E para a surpresa dos dois,
O xerife explicou que era perfeitamente legal colocar um dispositivo de gravação na filha deles. Isso porque as escolas e salas de aula de lá eram vistas como locais públicos, entende? Mais tranquilos com a ideia, os dois encontraram um aparelho de gravação bastante pequeno, quase indetectável, e o esconderam no cabelo da filha, sem que ela soubesse. A pequena pensou que fosse apenas um adereço. A esperança de Thomas e da esposa era que a filha estivesse exagerando sobre a professora e que, na verdade, o problema fossem algumas crianças intimidadoras. Só que a situação foi bem mais chocante quando a pequena voltou para casa. O gravador conseguiu registrar 6 horas de conteúdo, todo o período da menina na escola. O próprio Thomas disse que ele e a esposa esperavam ouvir alguns gritos aqui e ali, até porque a sala de aula estava cheia de crianças de 5 anos. Mas, ao invés disso, ouviram a professora gritando, intimidando e menosprezando as crianças o dia todo. E eu vou te falar alguns dos trechos registrados. Em determinado momento, a tal senhora Duncan foi ouvida gritando: "Pare de falar!" Ao menos uma vez na vida, "Pare de falar!" Mais tarde, quando uma criança colocou uma bebida sem tampa na mochila, a professora disse: "Por que você colocaria uma bebida aberta na sua mochila? Isso é bom senso. O que vai acontecer com uma bebida que está aberta na sua mochila? Ela vai derramar." Até mesmo quando uma das crianças errou um problema de matemática, a senhora Duncan não avaliou a forma de falar e repreendeu dizendo: "Obviamente você não entende. O que você faria se acontecesse com o seu filho? Para Thomas, é normal que professores levantem a voz de vez em quando." Mas ele interpretou o tom e a atitude da professora como um verdadeiro bullying. O pai da pequena disse que, ainda que o objetivo da ida das crianças para a escola seja aprender, e que aquela poderia ser a primeira experiência de muitos, tratava-se de um momento crucial para o restante da vida da menina. Não pode haver medo de fazer perguntas para o professor, porque vai haver humilhação. É verdade que poderia ser pior e que não acontecia 100% do tempo, mas isso não quer dizer que os atos da docente deveriam ser aceitos. E como eles tinham todas as 6 horas de gravação das aulas, o casal estava pronto para provar o ambiente insalubre que a filha deles estava enfrentando. Mas acabou que as coisas não saíram como esperado. Depois de informar os pais de outros alunos sobre o que estava acontecendo na sala de aula, Thomas marcou uma reunião com os pais e a diretora da escola. Mas a diretora se recusou a ouvir as gravações. Dá para acreditar? Dizendo ela que era contra a política da instituição ouvir registro de algum funcionário feito sem consentimento. E, além disso, a diretora passou a reunião inteira defendendo a professora. A responsável pela escola até disse que abriria uma investigação a respeito das reclamações, mas que não usaria os registros, logo as provas irrefutáveis de toda a situação seriam descartadas. Depois da reunião, que não deu em nada, Thomas perguntou para a diretora o que poderia ser feito enquanto a escola investigava. Como resposta, ela disse que, como a filha deles estava no jardim de infância, não havia problema se ela ficasse sem ir o restante dos meses que faltavam para o fim das aulas. Só que não era isso que os pais da menina queriam. Eles queriam que a professora fosse responsabilizada pelos atos. E de nada adiantaria trocar a sala da filha deles, pois a senhora Duncan continuaria tratando outras crianças com grosseria e intimidação. Thomas até mesmo criou uma petição online pedindo para que a professora fosse removida da sala de aula. Petição essa que conseguiu mais de 3.800 votos. Os detalhes do que aconteceu a seguir não foram divulgados. Apenas sabemos que a escola declarou que a administração concluiu a investigação e que a professora foi disciplinada, de acordo com as normas do conselho escolar. Além disso,
A pequena não chegou a mudar de escola, apenas de turma. E hoje em dia tem aulas com um professor diferente e está muito mais feliz. Olha, sempre devemos ficar de olho nos sinais que as crianças dão. Me conta aqui embaixo o que você acha disso tudo e um forte abraço. Até a próxima. Tchau!